Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Everton Braga do canal CodaWeb e seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Flexbox. Bom gente, antes de começar a aula, só quero fazer uma errata de uma coisa que eu falei numa aula anterior. É sobre os Align Items, por exemplo. O... Na aula eu falei que a gente tinha que definir aqui uma altura, tá? Por exemplo, de 60 pixels. E aí sim a gente trabalharia com os elementos. Na verdade, isso aqui não precisa, tá? Por quê? Porque o padrão é isso aqui, que é o stretch, né? Se a gente coloca aqui, por exemplo, align items flex start, ele já alinha automaticamente sem a gente precisar definir a altura ou nada disso, entendeu? E mesma coisa funciona pro resto. Ó. Se a gente colocar aqui end, vai funcionar. Se a gente colocar center, tá? Então, não é necessário você definir nenhum tipo de altura. Ele vai pegar aqui, no caso tem umas margens padrão do elemento, vai ajustar e vai fazer a configuração de acordo com o que você definir, tá? Bom, gente, então, para a gente começar a aula, hoje a gente vai falar um pouco então de margens, tá? E, e vamos lá então, vamos iniciar. Vou tirar esse aqui, esse Align Items. Vou deixar aqui no Justify Content, que é o alinhamento horizontal Flex Start. Aqui eu vou colocar direto no seletor genérico aqui, de todos os elementos, uma margem de 10 pixels. Ó, tá vendo? O elemento ele aceita tranquilamente margens. E isso pode ser muito interessante na hora de montar um layout, tá? Comentando aqui, ó. Se a gente, por exemplo, pegar aqui, definir coluna, mesma coisa, tá? Sem problema nenhum. Por exemplo, se a gente definir um space around e colocar margem, ó, dá a impressão de que a margem é só em cima e embaixo. Mas se a gente começar a aumentar esse valor aqui, chega uma hora que ele quebra. Por quê? Porque na verdade a margem é para todos os lados. Então, isso aqui é bom a gente sempre ficar atento, tá, gente? Nessas orientações que os elementos têm, nesses padrões deles, né? Pra gente não se enganar na hora de montar o nosso layout. Bom, gente, uma coisa interessante também pra gente ver aqui, ó, tá vendo que aqui eu tenho Space Around, ele deu um espaço, tá? Entre todos os elementos, inclusive nas margens. E aqui eu estou fazendo um seletor para selecionar só esse elemento 2. Se eu venho aqui e coloco um flex 1, olha o que acontece. Aquele ajuste, aquelas coisas que a gente viu de itens, ele não necessariamente precisa ter um espaço numa determinada disposição. Qualquer espaço que tiver, ele vai trabalhar, tá? Aqui então, ele pegou todo o espaço e renderizou da maneira que a gente definiu aqui. E no caso, vale para qualquer elemento, para o 1, para o 2, para o 3 ou para o 4, tá? Então, a gente colocando aqui no 2, se a gente coloca margem, trabalha também sem problema nenhum, tá?
Uma última coisa, então, interessante para a gente finalizar a aula seria que, por exemplo, vou colocar aqui Flex Start. Se a gente colocar aqui 4, colocar margem margem left alto, ele pega a partir do elemento que a gente definiu e alinha para o final, tá? Quando eu falei a partir, por quê? Porque se a gente pega o 3, 3 e o 4, pega o 2, 2, 3, 4, pega o 1, alinha todos, tá, gente? E também, se a gente coloca a margem, temos aí a margem, tá? Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal. Não deixe de divulgar para os amigos, segue a gente nas redes sociais. Obrigado, um abraço e até a próxima.